No esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua fidelidade será o seu escudo protetor. Não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem a praga que destrói ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Se fizeres do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Pois aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a cobra, pisotearás o grande leão e a serpente. Porque Ele me ama, diz o Senhor, eu o livrarei. Eu o porei num alto retiro, pois conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, o livrarei e o glorificarei. Eu lhe darei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, nas tuas mãos está a minha vida, Senhor, e estão também as nossas mentes, nossos corações, nossas emoções, Deus. E eu quero pedir a Deus que o Senhor use a minha vida e que o Senhor prepare cada um aqui, Deus, para ser engrandecido, edificado pelo teu conhecimento, pela revelação daquilo que o Senhor tem para cada coração, Deus, para cada um. Nos abençoa nesse tempo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Existem muitas maneiras, muitas formas de se entender as coisas, e também existem muitas maneiras de se crer nas coisas. Por isso existem várias religiões, várias crenças. E uma das formas de entender esse salmo, ou de crer nesse salmo, porque ele é muito próprio para isso, eu diria, é aquela forma mais mística da gente colocar esse texto como um talismã, assim, de proteção. Você faz um chaveiro com uma oração no carro e coloca para proteger o seu carro. Você usa esse texto com a Bíblia aberta nas casas, assim, para impedir as coisas ruins de se achegarem àquela residência. Porque esse texto tem muitas promessas. Isso é uma forma de você compreender e crer nisso. Não acredito que seja a mais correta, mas é porque muitas pessoas, eu conheço, fazem isso. Existe também, dado ao que se fala nessa palavra, e eu quero falar isso de uma forma introdutória, antes de abordar o que eu realmente desejo compartilhar com vocês, mas é dizer que é possível, e muitos entendidos na palavra de Deus compreendem esse texto como promessas dadas a Israel. A Israel, pois esse salmo foi escrito no tempo da antiga aliança, e era com Israel, a aliança de Deus, como um país, como um povo único dele, separado, e as promessas de livramento, de bênçãos para Israel. É uma maneira de se interpretar, tá? O que não está errado também, porque, de fato, quando Israel estava refugiado nos princípios de Deus, andando em santidade, obedecendo ao Senhor, o povo prosperava, passou pelo deserto, e diz a palavra que nem as sandálias dos seus pés se gastaram e os pés não incharam. Agora, bastava o povo sair um pouquinho debaixo do esconderijo do Altíssimo, que já o pecado entrava,
que a ruína entrava, era a doença, era a morte, era o caos que sobrevinha sobre Israel. Ponto. Isso é uma outra forma de se entender e crer nesse texto. O que não é errado, essa segunda. Mas também existe uma outra maneira que eu quero colocar aqui de crer nesse texto, que é acerca de que as promessas e os livramentos deles estão falando acerca de Jesus Cristo, do Messias que viria para o povo de Deus. E isso também não está errado, pois o mal não se sucedeu a Cristo, não se sobrepôs a Ele, nem mesmo a morte. Ele foi livrado na angústia, clamou, diz o Evangelho de Lucas, que um anjo o animava, o fortalecia, e Cristo, mesmo padecendo, não se entregou e não foi vencido pelo mal. Cristo reina até hoje, nos dá a vida eterna. Quem é que habitava no esconderijo do Altíssimo? João fala que no princípio era o Verbo se fez carne, era Deus, estava com Deus. Fala de Jesus. Não está errado. Pelo contrário, está certo. Esse salmo, eu andei estudando, fala em Crônicas 25, se você quiser dar uma olhada durante a semana em casa. Fala lá que o rei Davi separou os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum para serem os músicos. Os músicos diante do altar, de modo que as revelações de Deus seriam escritas de forma poética e que pudessem ser musicalizadas. E olha só a sabedoria e a estratégia de Davi para compensar uma deficiência de leitura da palavra, para que eles pudessem se encontrar a palavra de Deus habitando do povo. Eles musicalizaram as promessas e as revelações, os ensinamentos nos salmos. Pois bem, isso também não está errado, está muito certo. E eu quero dizer para vocês o seguinte, que eu não sei qual é a sua realidade. Se você é um estudioso que pensa que isso é para o povo de Israel, ou se você entende que isso é para Jesus, ou se você é uma pessoa que não sabia disso, mas que tem a sua Bíblia aberta na porta da sua casa. O que eu quero compartilhar com os irmãos aqui, eu não tenho condição de dizer para vocês se é A ou B o correto, e nem tenho essa pretensão. O que eu sei e o que eu entendo, pelo que eu já conheço do nosso Deus, é que Ele é grandioso e poderoso o suficiente para colocar num único texto algo que se refere a Israel, que se refere a Jesus e que também se refere às nossas vidas hoje. E o que eu quero compartilhar com vocês é sobre o convite que esse salmo faz a todo aquele que anseia e que quer se refugiar em Deus ou em Cristo. E eu diria que o sermão dessa noite se chama o chamado do Salmo 91. E o primeiro ponto, o que eu quero compartilhar com os irmãos, refere-se ao chamado de habitar em Deus. Essa promessa de livramento é uma promessa de livramento para o justo. E aqui, está certo? Como eu falei, pode ser o justo de Deus, né? Pode ser Jesus Cristo. Os justos podem ser considerados Israel, o povo de Deus, mas o justo também pode ser considerado aquele que crê e que busca se submeter de todo o seu coração a Deus e aos seus princípios. Mas o que significa habitar em Deus? O que significa habitar em Deus? Se nós fôssemos pensar no que é habitar, você pode dizer, é residir, é estabelecer uma morada, é viver em algum lugar. E aí eu fico pensando no seguinte: nas nossas moradias terrestres, da nossa casa, quando você tem uma casa que você tem alegria em voltar para casa, você tem uma casa edificada na palavra, que você tem um lar, você pode estar fora de casa, mas o lugar que você quer estar é no seu cantinho, na sua casa. O convite da palavra de Deus é para que a gente venha a habitar em Deus, habitar no esconderijo do Altíssimo.
E quando você fala de um ponto de vista espiritual, pode parecer esquisito você dizer assim, eu vou habitar em Deus. A Bíblia fala que Deus, ele é invisível, mas ele é real. Nós podemos experimentar de Deus, nós podemos sentir Deus, nós podemos ter direção de Deus, mas você não consegue ver Deus. É um desafio. Agora, quando você fala em habitar em Deus, a gente também está falando acerca de uma identificação de endereço. Quando fala assim, o João, a Natália, eles moram lá, esse Brasil, né? Moram lá na esquina ali, do lado do irmão e tal. Então a gente tem uma referência. Habitar em Deus também significa em ser identificado com Deus. E aí, eu quero lembrar para vocês Pedro, quando houve a perseguição que Cristo estaria sendo preso, né? Fala em Mateus 26, 7, 3. As pessoas disseram assim, certamente tu és um deles, porque o teu modo de falar te denuncia. Olha só, habitar em Deus significa, nesse caso aqui, ele foi identificado como alguém que tinha um modo de falar semelhante aos que seguiam Cristo. Veja bem, mesmo que Pedro não tenha conseguido se manter ali, confessando Cristo naquele momento, dada a perseguição, dada a sua questão da sua carne, da sua fraqueza humana, já havia uma parcela, um comprometimento dele, as pessoas estavam identificando aquilo. Atos fala, capítulo 11, 26, em Antioquia, que os apóstolos foram pela primeira vez chamados de cristãos, porque eles entenderam e identificaram o modo de vida daqueles homens semelhantes aos ensinamentos e o modo como Jesus vivia. Eles estavam habitando em Deus. Habitar, ou fazer morada, ou residir. Talvez nesse momento você deva estar pensando assim, eu não sei se isso está facilitando ou se está me deixando mais confuso, Gessé. Porque eu não enxergo Deus, você está falando de habitar em Deus, mas eu quero lembrar para vocês e fazer uma reflexão aqui acerca do que a palavra de Deus fala acerca do próprio Deus. E eu quero dizer para você que Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é a palavra, pela palavra tudo o que está e existe foi criado, de modo que, o meu desafio é tentar fazer como que eu vou ilustrar essa pessoa de Deus, porque Deus é uma pessoa, Ele é um ser, nós não o vemos de forma materializada, mas Ele deixou essa palavra, cuja a própria Bíblia diz que tudo vai passar, mas daqui não sairá nenhum só traço, o menor traço, nada vai cair dessa palavra. Se Jesus é a palavra, os princípios de Deus estão descritos nesta palavra. Então, como é uma maneira em que eu consigo evidenciar ou entender se eu estou habitando em Deus ou não? A resposta é simples. Se eu me percebo pensando, meditando, sentindo, me movendo de acordo com esta palavra aqui, eu estou sim buscando abrigo e refúgio debaixo da guarnição de Deus. Tá? Habitar em Deus é o primeiro ponto, é o primeiro chamado desse texto. O segundo ponto, que é um chamado a refugiar-se em Deus. E isso é um chamado para o povo. Cristo se refugiou em Deus enquanto estava aqui na forma humana, mas é um chamado para mim e para você também nessa noite. Mais uma vez repito, não importa se você não conhece muito da palavra, tem a sua Bíblia aberta no Salmo 91, ou se você tem buscado a Deus, ou se você tem se percebido de repente não muito identificado de uma forma cristã, mas existe um chamado para que haja um refúgio em Deus. E esse refúgio
eu vejo como um livramento. A gente olha para esse salmo e a tendência é você dizer, eu quero ele porque ele é uma solução para todos os problemas. E às vezes a gente não consegue entender, né? Por que nós temos tantos problemas, ou por que a gente tem dificuldades na vida. A gente foi orar aqui agora, antes do culto, pessoas com lutas. Mas o fato é que existe um refúgio para aquele que busca habitar em Deus, para aquele que experimenta do Senhor. E eu acredito que dentro desse afago e consolo, aquilo que foi dito na saudação do culto aqui, que o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, estava falando do altar de Deus, da presença do Senhor. O salmista estava falando da casa de Deus. Um dia nos teus átrios valem mais que 1000. Era o anseio dele de estar ali, porque mesmo com lutas, o melhor lugar para se estar é recebendo o consolo, um colo do pai ou da mãe. Hoje é dia das mães, a gente pode fazer uma associação. Como é abençoador isso, o cristão, o crente que consegue experimentar e fazer uso desse acesso a Deus. E eu acredito que nesse caso aqui, a gente tendencia a pensar assim, aqui fala que os anjos vão dar livramento, para não tropeçar em alguma pedra. Esse texto se aplica a Jesus Cristo, sim. Tanto é que o inimigo veio tentar a Cristo com esse texto. Ele disse, lança-te daqui abaixo, pois está escrito, aos teus anjos dará ordens e tal. E Jesus responde, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Beleza. Eu acredito e creio mesmo que existem anjos de Deus até hoje ao nosso redor. Salmos falam isso também, que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o amam. E eu acredito porque tem coisas às vezes que eu vejo no nosso filho em casa, ele vai se quebrar, mas aí parece que ele, parece que tem alguém que amortece a queda, ou que desvia o acidente. Então eu vejo assim que existem livramentos sobrenaturais. Eu creio. Mas eu também penso e creio e entendo que quem habita no abrigo do Altíssimo e encontra refúgio em Deus, ele também desfruta de livramentos que essa palavra aqui o protege. Porque os princípios que tem aqui também protegem as pessoas. Seja da violência, seja de uma insanidade, de uma insensatez, seja do próprio pecado, da ignorância, seja do que for. Esse refúgio aqui me permite esse descanso, de saber que eu estou andando no caminho certo. Não estou dizendo que não vai haver problemas, mas eu estou falando de que eu posso me sentir seguro sabendo que eu posso até errar, mas sabendo que eu estou tentando acertar. Como pai, como marido, como pessoa na sociedade, eu posso. Às vezes a gente pega umas canoas furadas, eu faço umas assim que depois eu me detesto, mas eu não posso negar que esse salmo tem sido um convite para que eu cada vez mais me apegue à palavra de Deus e à sua pessoa. Às vezes em que eu pego canoa furada é porque eu não faço aquilo que eu já sei pela palavra de Deus, ou ainda às vezes em que eu faço uma coisa e não me toco, e quando eu vejo, Deus me responde pela palavra, não era para você ter feito assim, porque assim não dá certo. Eu penso que refugiar-se em Deus é mais ou menos aquela coisa que está escrito na parábola de quem edifica a sua casa sobre a rocha ou sobre a areia, entendeu? Porque nós podemos nos refugiar de várias formas. Tem homens da Bíblia que se refugiaram em mulheres e o fim não foi muito agradável. Outros se perderam dado aos vinhos, às drogas, sei lá. A gente vê pessoas se refugiando em muitas coisas. E hoje não é diferente. Tem pessoas se refugiando na sua carreira. Tem pessoas se refugiando em entretenimentos, em coisas vãs. Mas eu penso que aquele que se refugia no esconderijo do Altíssimo,
a sombra do Onipotente ele descansará. E quando fala descansará, eu acredito que está totalmente ligado ao terceiro ponto, que é regozijar-se em Deus. Se o chamado do Salmo 91 passa por habitar em Deus, por refugiar-se em Deus, eu entendo que no terceiro ponto ele vai nos levar a regozijar-se em Deus. Porque não importa se é o povo de Israel a quem está se destinando essas promessas, Cristo, ou ainda os cristãos de hoje, tá? Porque eu creio que essa palavra não está aqui por acaso. Eu penso que o chamado de Deus e o desejo de Deus é de que as pessoas encontrem essa habitação, ainda nessa vida terrena aqui, onde você vai passar por problemas, mas você vai conseguir passar bem, você vai sentir a dor, a turbulência e tudo mais, mas você vai estabelecer a sua moradia. E quando você decide morar num lugar, normalmente é porque você já escolheu. Eu sei que onde a gente está construindo nossa casa agora, foi um lugar onde a Fernanda quis muito. Eu no início, por mim já teria vendido e tal, mas eu vi que ela queria muito. E eu disse, tá bom, então a gente vai esperar, consigo conviver com isso, morar aqui e tal. Hoje a gente está contente, partilha do mesmo sonho, a gente está contente com a nossa construção. Mas normalmente quando você escolhe um lugar para residir ou para morar, é porque você já se apegou. É porque você pelo menos acredita que ali você vai ser feliz. É porque você põe uma fé de que aqui vai ser legal a nossa vida, aqui é bom de morar. É aqui que eu quero morar. Então, eu vou dizer o seguinte para vocês. Na Bíblia me marca muito quando Ló olhou a planície do Jordão e decidiu viver ali naquele lugar perto de Sodoma e Gomorra. E talvez muitos de nós hoje tenham tido essa tendência de olhar para o mundo e escolher viver de uma maneira menos corrida, menos trabalhosa, com menos estudo. Talvez seja até uma tendência para o crente, para você que tem um dom, para você que vem aos cultos domingo, mas durante a semana já não estou mais estudando tanto a habitação de Deus. Durante a semana eu acabo me pegando quando eu vejo sábado e domingo e eu venho correndo para cá e eu já nem oro mais durante o domingo para me preparar para a adoração. Venho aqui. Então assim, eu não sei com que olhar ou com que escolha você está fazendo, você está levando a sua vida, mas a palavra diz aqui o seguinte, verso 14: porque ele me ama, diz o Senhor, eu o livrarei, e o porei num alto retiro, pois conhece o meu nome. Então eu vejo o seguinte, o chamado desse salmo é para que nós venhamos a conhecer o nome do Senhor, conhecer as suas premissas, conhecer a sua pessoa, experimentar dele. Muitas vezes a Bíblia diz, fazei prova de mim, é Deus falando. Então, o convite a regozijar-se em Deus, em primeiro lugar, ele é conhecer o seu nome. E você só vai poder fazer isso se você escolher isso, se você decidir isso, se você, assim como quem decide morar em um determinado local, você vai escolher residir em Deus. É simples assim. Normalmente, onde você mora, ou onde você reside, de um ponto de vista humano, diz muito acerca de quem você é. Se você mora no subúrbio, as pessoas dizem assim, mora num bairro pobre, mora na favela, né? Se você mora num bairro de bacanas, bairro nobre, né? Burguesia e tal. Agora, de um aspecto espiritual também. A gente olha para as pessoas, muitos estão fazendo suas moradas em Sodoma, em Gomorra, muitos estão fazendo sua morada em qualquer outro terreno, que não vai dar em nada. Mas o chamado do Salmo é para a gente conhecer o nome de Deus, decidir fazer morada no Senhor e aprender uma coisa que não é tão simples. Eu tenho temor de cantar. Antes a gente estava no louvor e tem aquela música que fala assim, eu te amo, soberano,
E aí volta para o refrão. E eu oro e digo assim: Senhor, que o Senhor me ensine a amar o Senhor, porque eu tenho temor de cantar isso. Eu acredito que a gente só vai descobrir que ama de fato o Senhor num momento derradeiro, assim como Cristo na angústia clamou ao Senhor e Ele mesmo descreveu uma angústia mortal, ou em situações adversas, como os apóstolos passaram, os discípulos, enfim. Aí você vai saber se você de fato ama a Deus ou não. E por último, eu gostaria de encerrar falando sobre usufruir da graça. A gente cantou aqui sobre o véu se rasgou, os benefícios da cruz. E eu gostaria, cadê o irmão Emerson? Podemos ter um tempo de ministração, Emerson? Daí, desculpa, eu me desconcentrei, mas conhecer o seu nome, amar a Deus, e por último eu vou falar sobre usufruir da graça. Esse benefício da cruz, o véu que se rompeu, o acesso à presença do Pai. Não sei o que você tem feito da sua vida, como está o seu foco, ou se esse salmo falou com você. Eu não sei dizer sobre a sua vida, eu só sei dizer da minha. Eu não sei aonde que você tem escolhido estabelecer a sua residência. Não sei se você, quanto você habita em Deus ou não. E eu louvo a Deus porque aqui na igreja, nesses anos que eu estou aqui, eu sei que muitas pessoas habitam em Deus e buscam habitar em Deus. Não é algo simples. A gente habita em Deus e às vezes a vida nos leva a umas circunstâncias onde você se sente injustiçado. Eu há bem pouco tempo me senti logrado, porque eu fui logrado. E na minha carne eu queria executar uma justiça humana, ou seja, era uma vingança, assim, era algo assim que eu me desconheci, que não era do meu feitio. Deus me protegeu, na verdade. Deus me protegeu de não fazer uma bobagem. Mas eu vejo assim, nessa hora também o livramento divino, porque eu tenho de fato buscado fazer de Deus a minha habitação. Seria uma ruína terrível se eu tivesse feito isso, mau testemunho, isso é uma coisa grotesca. Eu diria assim até de quem é menino na fé. Mas eu quero dizer que nesses momentos extremos da vida, a gente também pode não só se perceber se a gente está saindo debaixo das asas, como fala o texto, mas às vezes você percebe o Senhor te trazendo de volta para baixo das asas dele. Então eu vejo assim, que o refúgio de Deus, ele é um grande milagre. Seja por intervenção divina, seja por recursos de sabedoria para você poder tomar as suas decisões. E eu gostaria que você baixasse a sua cabeça aí onde você está e que você falasse com Deus, porque eu não sei em qual realidade você está. Se você só tem uma Bíblia aberta no Salmo 91, não sei como é que está o seu dia a dia, mas o convite do Salmo é para que você habite, se refugie e se regozije no Senhor. Fale com Deus. No verso 15, diz: Ele me invocará,
E eu lhe responderei: estarei com ele na angústia, o livrarei e o glorificarei. Eu lhe darei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Que a exemplo de Cristo, nós possamos passar por essa terra e vencer a angústia, e vencer as injustiças dessa terra, a vencer tudo aquilo que persegue muitas vezes os filhos de Deus. Sermos livrados e encontrarmos essa glorificação que nos é prometido em Cristo Jesus. Que possamos ter essa abundância de dias na eternidade com o Pai e que possamos prosseguir e perseverar nesse caminho de estar juntos, mas juntos em Cristo Jesus. Amém. Bem, estamos chegando no final do nosso tempo aqui
culto. Vamos ficar em pé para orar. Eu não sei se tem alguém que nos visita. Se tem alguém que nos visita hoje, seja muito bem-vindo. Tá? Nossa igreja está sempre pronta para acolher, recebê-los. Podemos ajudar naquilo que pudermos. Mas eu quero orar com vocês e desafiá-los mesmo a buscar mais a palavra de Deus e a viver pela palavra de Deus. A Bíblia fala ali do livramento do laço do passarinheiro, né? A Bíblia se refere ao laço do passarinheiro, aos falsos mestres, né? Os fariseus da época que tentaram minar Jesus. E a fidelidade de Deus estava justamente firmada nas respostas que Cristo daria, que era a citação da própria palavra. Então, vamos nos aplicar a conhecer a palavra de Deus, a habitar no Senhor, a nos refugiar nele. Ok? Vamos orar. Pai, a nossa vida ela é uma vida imperfeita e tão pequena diante da Tua grandeza, Pai. Nós nem temos condições de compreender a magnitude, Senhor, da Tua palavra, dos Teus ensinamentos, Pai, da Tua presença, da Tua glória, Pai. Mas nós estamos aqui como igreja, confessando o Teu nome, Pai. E te pedimos que o Senhor nos prepare como uma igreja, como uma noiva de fato, Deus, que anseia pela volta do noivo, que é Cristo. Que o Senhor assim nos faça, Deus, homens e mulheres refugiados, habitados, que se regozijam no Senhor todos os dias. E que assim, ó Deus, a nossa adoração ela prossiga nessa semana até o próximo domingo, enquanto se o Senhor assim permitir, Pai, estarmos de novo na Tua casa, louvando o Teu nome, Pai. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigada.